Senhoras e senhores, preparem-se, pois o que vamos revelar agora vai mexer fundo com as suas emoções. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Na noite da última segunda-feira, em sua participação no programa No Alvo, exibido pelo SBT, o renomado apresentador Geraldo Luiz protagonizou um dos momentos mais intensos de sua carreira recente. Conhecido por sua sensibilidade e pela forma emocionante como narra histórias, Geraldo foi colocado contra a parede ao ser questionado sobre um dos capítulos mais dolorosos de sua vida: a morte do jornalista Marcelo Rezende, em 2017, e as acusações que envolveram seu nome naquele período. A pergunta, feita pela famosa voz robótica do programa, reacendeu feridas que nunca cicatrizaram por completo e fez com que Geraldo, visivelmente emocionado e indignado, disparasse um desabafo que deixou o estúdio em silêncio absoluto. Ele relembrou não apenas a amizade verdadeira que nutria por Marcelo, mas também a dor de ter sido injustamente responsabilizado por uma decisão tão pessoal e delicada, a de não seguir com o tratamento convencional contra o câncer que ceifou a vida do apresentador. Com um olhar firme e a voz carregada de emoção, Geraldo iniciou sua resposta fazendo um mergulho profundo em sua própria história de vida. Ele recordou as dificuldades da infância e a luta contra a fome, um passado marcado por privações, mas também por aprendizados que moldaram sua trajetória. Em meio às lembranças, trouxe à tona a fundação da Casa da Sopa em Limeira, um projeto social que ajudou a alimentar moradores de rua e que se expandiu para muito além disso, oferecendo alfabetização para senhoras, cortes de cabelo gratuitos para andarilhos e até uma escola de informática com mais de 30 computadores para crianças carentes. Ao mencionar cada uma dessas conquistas, Geraldo deixou claro que seu propósito sempre foi devolver à vida aquilo que recebeu, recusando rótulos de bonzinho ou herói. Para ele, tudo o que fez foi ser um instrumento de Deus na Terra, alguém que entendeu desde cedo que a verdadeira vitória está em servir ao próximo. Mas a atmosfera do estúdio mudou drasticamente quando a pergunta polêmica foi lançada. Você não se vitimizou ao usar a morte de Marcelo Rezende para comover o público? E qual foi, afinal, a sua participação na decisão dele de não prosseguir com o tratamento? Geraldo respirou fundo, encarou a câmera e com um tom firme respondeu: me respeita. Essa é uma dor que ainda carrego dentro de mim. Marcelo era meu amigo, meu irmão. Não fui eu quem decidiu nada, porque essa escolha sempre foi dele. A família pode ter apontado o dedo, mas só quem conviveu comigo e com ele naquele momento sabe a verdade. Eu estive ao lado dele até o fim, oferecendo apoio, carinho e fé. E se existe algo que eu nunca aceitei, foi ver meu nome sendo usado para criar versões que jamais existiram. Suas palavras ecoaram fortes, arrancando lágrimas de parte do público presente e deixando claro que, mesmo anos depois, a ferida continua aberta. No auge do seu desabafo, Geraldo lembrou que, ao contrário do que muitos acreditam, ele nunca buscou a fama como objetivo final. O que sempre o motivou foi o reconhecimento pelo trabalho honesto, pela luta incansável e pelo coração generoso. Sou filho da Dona Olga, uma faxineira que me ensinou a nunca desistir, mesmo diante da humilhação e da fome. Não quero medalhas nem holofotes, só quero justiça. Porque o que vivi ao lado do Marcelo, ninguém tira de mim, declarou. Em um relato emocionante, deixou evidente que o laço entre ele e Rezende era mais profundo do que o público poderia imaginar. Um vínculo de confiança, respeito e amor fraternal. E a tensão ficou ainda mais forte quando ele arrematou sua fala com uma reflexão arrepiante. As pessoas esquecem que por trás da televisão existem seres humanos de carne e osso, que sentem, sofrem e carregam dores imensas. Ninguém tem o direito de transformar a morte de um amigo em espetáculo. Eu jamais me vitimizaria com uma tragédia dessa. O que vivi foi real, e a minha dor é tão verdadeira que mesmo anos depois ainda me corta por dentro. A plateia, emocionada, permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra como se fosse um grito de justiça vindo direto da alma do apresentador. O episódio deixou claro que, apesar de todos os desafios e polêmicas, Geraldo Luiz continua sendo uma das figuras mais autênticas da televisão brasileira. Alguém que não tem medo de expor sua vulnerabilidade diante das câmeras e que jamais permitirá que sua história seja distorcida. Uma entrevista que, sem dúvidas, ficará marcada na memória de quem assistiu
e que mostra que, mesmo em meio às maiores dores, é possível transformar sofrimento em força e injustiça em verdade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai muito além de uma simples entrevista. Estamos falando de um momento histórico na televisão brasileira. Um daqueles instantes que não apenas revelam a alma de um apresentador, mas também escancaram a dor, a indignação e a coragem de um homem que decidiu enfrentar a verdade de frente, sem máscaras, sem meias palavras. Geraldo Luiz, recém-contratado pelo SBT, aceitou o convite para participar do programa anual, mas jamais poderia imaginar que, ao revisitar sua trajetória, seria confrontado com uma ferida que ainda sangra: a morte de seu grande amigo, o jornalista Marcelo Rezende, e as acusações que o envolveram naquele período sombrio. O estúdio, que até então acompanhava atentamente sua emocionante narrativa de vida, mergulhou em um silêncio profundo quando a voz robótica disparou a pergunta que faria Geraldo reagir com força e emoção. Você não se vitimizou ao falar da morte de Marcelo Rezende? E qual foi a sua influência na decisão dele de abandonar o tratamento? Foi nesse instante que o apresentador, com os olhos marejados e o coração pulsando em cada palavra, respondeu: "Me respeita", numa reação que paralisou todos que estavam ali. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Mas, para entender a intensidade desse momento, é preciso voltar um pouco no tempo. Geraldo começou a relatar sua infância marcada por privações, relembrando a fome que moldou sua alma e a coragem que o levou a transformar dor em solidariedade. Ele contou como, após tantas dificuldades, fundou a Casa da Sopa em Limeira, oferecendo refeições a moradores de rua, alfabetização para senhoras que nunca tiveram acesso à escola, cortes de cabelo para andarilhos e até uma escola de informática para crianças carentes. Essas ações, que poderiam facilmente lhe render o título de benfeitor, ele recusou. "Não faço isso por fama, não faço por aplausos, faço porque a vida cobra. E a vida pergunta: que instrumento você tem sido de Deus na terra?", disse olhando firme para a câmera. Era como se, naquele instante, Geraldo quisesse lembrar a todos que a verdadeira grandeza não está na fama, mas na capacidade de estender a mão ao próximo, mesmo quando o mundo parece virar as costas. O estúdio, ainda envolto nessa aura de emoção, foi tomado por uma tensão cortante quando o tema Marcelo Rezende foi colocado em pauta. Todos sabiam que não se tratava apenas de uma lembrança triste, mas de um episódio marcado por julgamentos e acusações. Geraldo, que acompanhou de perto os últimos meses de vida do amigo, foi acusado injustamente por parte da família de ter influência sobre a decisão de Rezende de não seguir com o tratamento tradicional contra o câncer. Uma acusação cruel que, segundo ele, feriu não apenas sua imagem, mas sua alma. "Marcelo era meu irmão. Eu nunca decidi nada por ele. Eu estive ao lado dele, dei carinho, dei apoio, dei fé. Quem viveu sabe. Mas inventaram versões que machucaram e continuam machucando até hoje", declarou em um desabafo que deixou os ouvintes de olhos arregalados e corações apertados. E não parou por aí. Geraldo fez questão de reforçar que jamais usaria a morte de um amigo como instrumento para comover o público ou se colocar no papel de vítima. "As pessoas não entendem que por trás da TV nós somos humanos. Nós sentimos, nós choramos, nós sofremos. O Marcelo não era uma pauta, era meu amigo, meu irmão. Eu jamais usaria a dor dele para ganhar espaço ou aplausos. Isso é covardia. E quem pensa assim nunca conheceu o verdadeiro Geraldo Luiz", afirmou, elevando o tom e emocionando quem acompanhava sua fala. Suas palavras não apenas defenderam sua honra, mas também revelaram a profundidade de um laço que o tempo ou as críticas jamais serão capazes de apagar. A plateia, tocada pelo desabafo, permaneceu em silêncio absoluto, absorvendo cada detalhe daquele momento. O apresentador aproveitou para lembrar que, embora muitos o vejam como uma figura pública acostumada a lidar com a pressão, ele carrega cicatrizes invisíveis que ainda doem. "Eu sou filho da dona Olga, uma faxineira. Cresci sendo humilhado por causa de comida. E tudo o que conquistei foi com luta. Eu não quero fama, eu quero reconhecimento",
Quero respeito, porque quem me conhece de verdade sabe que eu jamais colocaria meu nome à frente da dor de alguém que eu amava. Completou, deixando claro que sua verdade não poderia ser apagada por versões distorcidas. Ao final, o clima no estúdio era de arrebatamento. O público não sabia se aplaudia, se chorava ou se permanecia em silêncio diante da força daquele depoimento. Mas uma coisa ficou clara. Geraldo Luiz não apenas respondeu a uma pergunta polêmica. Ele abriu sua alma diante das câmeras, mostrou suas cicatrizes e transformou a dor em um grito por respeito e justiça. Foi mais do que uma entrevista. Foi um testemunho humano, um alerta para todos que, muitas vezes, se esquecem de que por trás dos holofotes existem pessoas reais, carregadas de emoções, feridas e histórias que não podem ser banalizadas.